Então, vamos fazer um exemplo aqui, né, de uma peça. Então, o procedimento vai ser calcular os módulos da região da peça, identificar o último ponto, o local solidificar, né, que seria meu hotspot, e vou verificar o meu RTA, o meu RVA e o meu RDA, né. O RDA aqui nesse caso a gente não vai utilizar, por se tratar de uma peça em ferro fundido cinzento, né, onde a minha distância de alimentação é considerada infinita, né, devido à expansão da minha grafita, né. E usar o maior maçalote exigido entre RTA e RVA. Então, o que tiver o maior volume, né, eu vou estar utilizando. Então, a peça que eu vou trabalhar é essa aqui, dimensões de 435, 130 por 65, né. Então, para mim calcular o módulo dela, seria o volume dessa peça, né, sobre a minha área, né, a área que troca calor, né. Seria essa área superior, inferior, essa aqui, essa lá atrás, essa aqui é a outra lá, essa superior e inferior. Então, eu já fiz direto no CAD, né? Então aqui o volume dela seria esse e a minha área essa aqui. Então o meu módulo seria o meu volume e a área de resfriamento, né? Então ela vai representar o tempo relativo de solidificação, né? Então se eu tenho um maior módulo, né? Então ela vai se solidificar mais lentamente, né? É onde eu vou ter o meu ponto quente, né? Então o meu volume, né, sobre a minha área, né? Então eu trabalhei com centímetros, né, para facilitar os cálculos. Então, esse meu volume da minha peça sobre a minha área, eu vou ter um módulo da minha peça de 1,97, né, centímetros. Então, logo, né, o meu maçalote precisa ter o quê? Um módulo maior que isso, né? Então, agora eu vou calcular o quê? O módulo do meu pescoço, né? E também o módulo do maçalote. Então, aqui, o módulo do meu pescoço foi adotado 0,5, né? Vezes o módulo da peça, né? Que seria meu K, né? Aqui. Então, esse 0,5 aqui, ó, então a gente tem uma tabela, né? Então, em ferro fundido cinzento a gente trabalha entre 0,3 e 0,5 e ferro fundido nodular de 0,5 a 0,8, né? Em aço já se trabalha com 1,1, né? Então, por que que em ferro fundido cinzento, né, a gente trabalha com o módulo com 0,5 aqui sobre o módulo da peça, né? Para esse pescoço ele se fechar antes e para mim ter os benefícios, né, da minha expansão da grafita, né? Então esse pescoço ele fecha e é onde eu vou ter a minha expansão da grafita. Então seria mostrar aqui na então seria aqui, né, esse meu pescoço, né? Voltar aqui. Então aqui seria esse meu pescoço do maçalote aqui, né? Então eu vou fazer o cálculo aqui, né, desse meu pescoço, né? Então ele tem que se fechar antes aqui, né, para interromper a alimentação do meu maçalote, né? E aqui vai ter a questão da expansão da grafita, onde vai me favorecer, né, a fazer a alimentação da minha peça. Então, voltando aqui, né, então, meu 0,5, então esse aqui é o modo do meu pescoço, né? Agora eu vou achar o modo do meu maçalote, né? Então eu utilizei um K aqui de 1,2, né, que seria 20%. É tabelado também, né, conforme algumas tabelas que a gente já viu, né? Geralmente se usa 20% aqui, né? Do modo do meu pescoço. Então, o modo do meu maçalote 1,18, né? Que é maior que o modo da peça, né? E o material que eu comentei nesse caso, né, desse exemplo, é um ferro fundido cinzento. Então, aqui, esse meu modo do meu pescoço, né, ele tem que ter uma seção, né? Então, aqui ele vai ter que ter uma seção que eu mostrei lá no meu desenho, né? Aqui foi ser adotado, né, uma seção aqui onde o meu A, né, é igual a duas vezes o meu B, né? Então, aqui esse meu A aqui vamos chamar de B, né? Então, esse meu A aqui, ó, ele vai ser o que? Duas vezes o B. Então, duas vezes aqui. Então, é uma seção que é retangular, né? Aqui, né?
Então, para a gente achar as dimensões, né, desse meu pescoço, eu faço o seguinte, né? Então, o módulo, né, esse meu pescoço, né, que vai ser a área sobre perímetro, é o que? É o A vezes B vezes o C, né? Então, seria o volume, né? Dividido por quê? Pela área que é a troca de calor, né? Então, seria aqui em cima, aqui embaixo, aqui e aqui, né? Essa lateral e a lateral lá atrás, ela não tem troca, né, de calor, né? Como a gente viu lá na imagem, ela está conectada numa salote, né? Então seria duas vezes o AC mais o BC, né? Então aqui eu coloco o meu 2C em evidência, né? Então eu vou ter 2C sobre A vezes A mais B, né? Aqui eu cancelo o C com o C, né? Vou ter A vezes B dividido por 2A mais B, né? Agora aqui eu vou fazer a substituição, né? Como eu falei que o A aqui, ó, ele é igual a 2B, então aqui eu substituo aqui, né? O A vale 2B vezes B, né? E aqui 2 vezes o A vale 2B, 2B mais B, né? Então passando para cá agora, né? 2B vezes B, 2B ao quadrado. Aqui eu mantenho 2, né? E 2B mais 1B dá 3B, né? Então fica 2B ao quadrado, aqui 2 vezes 3B dá 6B. Então aqui eu vou simplificar, né? Então vou ficar só aqui também, eu vou simplificar, né? Então fico com B sobre 3. Então agora eu volto com o valor do meu módulo, né? Aqui do meu pescoço, né? Então é 0,98, 0,5 igual a B sobre 3, né? Então o meu B aqui, né? Aqui como se fosse 1, né? Eu multiplico aqui invertido, né? O B é igual a 3 vezes 0,98 dá 2,955 centímetros, né? E como meu A é igual a 2B, agora eu só substituir aqui, né? 2 vezes 2,955 dá 5,9 centímetros. Que é o mesmo aqui, né? Que o meu A vai ser 59 milímetros e o meu B 29,5 milímetros, né? Arredondando para 30 milímetros. Aqui, no caso, se trabalhar com uma seção que é retangular, né? Agora, se eu quiser trabalhar com uma seção quadrada, né? Então aqui, que eu acho que é o que eu mais trabalho na prática, né? Eu tenho resultados melhores dessa forma, sempre quando é possível eu aplico, né? Então já fiz vários testes, né, práticos, né? E na simulação também, né, apresenta resultados melhores, né? Então eu adotei aqui, né, o A igual ao B, né? Então vai ser a minha seção vai ser um quadrado, né? Então para mim fazer isso, né, eu vou substituir nas fórmulas também, né? Então vai ficar B vezes B, né? Dividido por 2, o B mais B. Então aqui eu estou só colocando o meu A igual ao B, né? Como aqui eu fiz aqui, ó, meu A igual a 2B. Agora aqui eu fiz o que? Meu A igual ao B, certo? Então fica B ao quadrado sobre 2, 1B mais 1B dá 2B, né? Fica B ao quadrado dividido por 4B, né? Então aqui cancela aqui, né? B ao quadrado menos 1, né? Conserva as bases e diminui o expoente. Então fica B ali sobre 4. Então, usando o meu valor do M, né? Que seria o meu pescoço lá, né? Então B sobre 4, aqui é só eu multiplicar aqui, né? Então o meu B vai ser 3,94 centímetros e meu A 3,94 centímetros, né? Considerando A igual a B. Então vou ter uma seção de 39,4 milímetros por 39,4. Então arredondando 39,5 milímetros ali, né? Então essas são as dimensões do meu pescoço, né? Então, quando eu calculo o meu pescoço lá, né, eu vou adotar essa dimensão. Então aqui, ó, 59 por 30 aqui, ó. Tá aqui embaixo a dimensão aqui. Então agora aqui, né? Então aqui eu tenho a minha peça com o meu pescoço, né? Lembrando que eu adotei A igual a 2B. Aqui, né? Eu preciso olhar a minha divisão da peça. Nesse caso, você optou por fazer a divisão embaixo aqui, né? Então esse meu modelo ele vai ficar de um lado só da placa, né? E a posição de
vazamento, né? Que eu posso vazar a peça, deixa eu mostrar ali no... Então aqui, né, foi o meu pescoço, né, calculado. Então aquilo que eu comentei, né, eu posso vazar a peça nessa posição ou posso vazar ela nessa posição, né? Onde a massa fica toda para baixo aqui, né, favorecendo a gravidade, né? Eu posso fazer nesse sentido também, né? Aí tudo depende do e do teu processo, como é, né? Por teste já feito, né? Eu particularmente eu faria esse tipo de peça nesse sentido aqui, né? Para evitar turbulência de metal, algumas inclusões, né? Porque aqui o metal vai entrar e ele sobe, né? Então a gente consegue botar algumas saídas de ar aqui, se for o caso, para tirar esse gás mais fácil, né? E se tu molda ela assim, né? Então esse metal vai cair aqui. Então tu pode ter algumas inclusões, né? Principalmente se for em aço, né? Nesse caso que é ferro fundido cinzento, não é tanto. E também poderia fazer a divisão no meio da peça, né? Se for o caso, né? Vamos imaginar que essa peça é toda usinada, né? Então eu poderia fazer essa divisão aqui no meio da peça, né? Tudo tem que ver conforme o desenho técnico da peça também, né? Mas aqui é melhor, né? Porque tu vai ter uma linha de rebarba só aqui embaixo, né? E fica fácil para tu remover ela, né? E se a peça for usinada, quase que tu nem precisa fazer a rebarbação dessa peça. Então é isso, né? Então agora eu vou calcular o quê? Eu vou dimensionar, né, o meu massalote, né? Seria o meu RTA, né? O meu requisito térmico ali. Então o cálculo é o quê? É o meu volume. Então eu fui adotado um massalote cilíndrico, né? Veja que aqui ele tem um ângulo de saída, né? Que eu preciso ter, né? Para extrair na areia, mas para questão de cálculo, né? É considerado só um maçalote cilíndrico mesmo, né? Então o meu volume é π vezes R ao quadrado vezes a altura, né? Que seria o volume de um cilindro. E a área da superfície, né? Que é 2πr ao quadrado mais 2πr vezes a altura. Então aqui, né, seria a minha área lateral, toda essa área, a área inferior e a área superior, né? Então, somando tudo aqui, 2πr ao quadrado mais 2πr vezes a altura, né? Essa é a minha área e esse aqui é o meu volume. Então, meu módulo, né, ali é volume sobre área. Então, volume sobre área, então tá aqui, né? A minha equação é essa aqui, o meu volume sobre a minha área. E eu vou dotar o meu H aqui, né, igual a 3R. Então, esse meu H aqui e esse meu H aqui, ó, eu vou chamar ele de 3R, né, para mim isolar o R aqui, para mim trabalhar pelo menos com uma variável R. Então, isso é uma proporção geométrica, né, escolhida para otimizar o módulo, né. Então, isso aqui seria que mesma coisa, né, que 1,5 vezes o diâmetro, né. É uma relação que é adotada, porque eu não posso trabalhar com uma relação muito alta, né, senão eu vou ter um massalote muito alto, né, ele vai resfriar muito rápido, né, aqui. Então, a gente vai substituir agora esse 3R, né. Então, no meu numerador aqui, né, onde tem o H, eu vou colocar 3R, então vai ser πr ao quadrado vezes 3R, que dá o quê? 3πr ao quadrado. Agora no meu denominador, né, aqui, onde é H, eu vou colocar 3R, então fica 2πr ao quadrado mais 2πr vezes 3R, né? Vai ficar 2πr ao quadrado mais 2 vezes 3, né, aqui, 6πr vezes r ao quadrado. Então somando tudo aqui, né, 6 com 2, 8πr ao quadrado. Então agora aqui, juntando tudo, né, fica 3πr ao cubo aqui sobre esse aqui. Então fica 3π, o π com π eu cancelo, fica 3r ao cubo dividido por 8r ao quadrado. Então eu vou cancelar r ao quadrado, né, aqui com aqui. Então vai ficar 3r sobre 8, né? Então o meu módulo aqui vai ser igual ao quê? A 3r, que é o raio, né, dividido por 8. Então agora eu entro com o valor, né? Então aqui do meu pescoço, né? Que eu tinha calculado. Então, meu módulo aqui é
1,18, né? Então fica aqui 1,18 igual a 3R sobre 8, né? Então agora eu vou isolar o R, né? Multiplicando os lados por 8, né? Então aqui é como se fosse 1, né? 8 vezes 1,18 igual a 3R, né? Então fica 9,456 igual a 3R. Aqui está multiplicando o R, né? Vou passar ele dividindo. Então R fica 9,56 dividido por 3, né? Então meu raio seria 3,152 centímetros. E a altura, né? Aqui seria o raio, né? Do meu maçalote. Eu quero o diâmetro, né? Então o diâmetro duas vezes o raio. Então o meu diâmetro do maçalote seria 6,3 centímetros, né? Que é o meu diâmetro. E a altura, que a gente comentou que é 3 vezes o raio, é igual a 9,456, né? Se eu pegar uma vez e meia aqui, vezes o diâmetro também, né? Que é mais comum falado, né? A gente vai ter esse mesmo valor aqui, ó, 9,456 centímetros. Essas são as dimensões do meu maçalote, né? Calculando pelo meu RTA. Então, o cálculo do meu volume final, né, para esse maçalote vai ser o quê? O volume, né, πr ao quadrado, né, vezes a altura. Agora eu só vou substituir, né, substituir o raio aqui e a minha altura. Então, faço as contas, né, 3 aqui, 15 ao quadrado igual a 9,94. Então, multiplicando por 9,56 aqui, dá 93,95, né. Agora, multiplicando por π, né, adotei um π de 3,14. Então, o volume desse meu maçalote é 295,13 centímetros cúbicos, né, calculado pelo RTA. Então, quando a gente escolhe, né, o H igual a 3R, né, estamos escolhendo uma geometria que maximiza o quê? Volume sobre área, né? Então, se o maçalote fosse muito baixo, né, ele vai ter muita área, o quê? Lateral, né, e vai ter um módulo pequeno. Então, se tu calcular, aqui está falando, se o maçalote fosse muito baixo, né, então, ou seja, eu tenho um maçalote com diâmetro muito grande, né, e uma área muito baixa, né. Então, ele vai ter um módulo pequeno, vai conseguir alimentar a peça. E se ele é muito alto, né, a área lateral, ela cresce muito, né. Foi aqui que eu comentei, né, que eu tenho uma salote muito grande aqui, ó. Então essa minha área lateral aqui, ó, ela cresce muito, né? Muito. Aí o módulo cai também, porque ele vai o quê? Vai resfriar muito rápido, né? Então agora eu vou calcular o que? O meu requisito volumétrico, né? Que é o meu RVA, né? Então o volume mínimo do maçalote necessário para compensar a contração volumétrica da peça. Então a equação é a seguinte: o VM, que é o volume do meu maçalote, é igual ao VP, que é o volume da peça que a gente já calculou, vezes o C, que é a minha contração volumétrica, dividido pelo N, que é o meu rendimento do maçalote, menos o C, né, que é a minha contração volumétrica. Essa é a equação, né, para a gente calcular o volume de maçalote, né, pelo requisito volumétrico, né, para você saber se esse meu maçalote tem volume, né, o suficiente para alimentar a peça, né, o tanto que de volume que essa minha peça precisa, né. Então, o que a gente faz então aqui, ó? Então, vamos imaginar que eu vou vazar essa minha peça, né, a 1.400 graus, né? É só um exemplo, né? Se fosse na prática, por ser um material em ferro fundido cinzento, né, e uma peça que tem uma espessura constante, a gente poderia trabalhar com temperaturas menores, né? Mas aqui é só um exemplo didático, né? E a minha temperatura de solidificação, né, que seria a minha temperatura líquidos, né, 1150, né? Então, se eu faço aqui o meu ΔT, né, que seria meu intervalo, né, de 1400 menos 1150, eu tenho um ΔT de 250 graus, né. Então, a literatura fala o quê, né? Que a cada 2% de contração, a gente tem que utilizar na fórmula, né, para cada 100 graus, né. Então, fazemos uma regra de 3. Então, eu vou usar 2% de contração para cada 100 graus acima do líquido, né. Então, aqui é 250, né. Então, a cada 100 graus tem que utilizar 2%, né? Então, para 100 graus eu uso 2%, para 250 graus foi o que eu tive, né? Que é meu ΔT, é X. Uma regra de 3, né? Então, fazendo o cálculo aqui, eu vou ter um C lá, né? De 5%, né? Então, seria isso aqui, né? 2% de contração para cada 100 graus.
Então aqui só novamente, né, o volume, a minha área e a massa da minha peça. E aqui o meu N, né, eu vou trabalhar nesse caso com um maçalote aquecido pelo ataque, né, o meu rendimento é de 20%, né. Então convertendo ali, né, o N igual a 0,20, né. Isso aqui é dado da literatura, né. Isso aqui foram testes práticos, né, que foram feitos, né. Então se adotou que o maçalote aquecido pelo ataque, né, tem um rendimento de 20%. Então, o que seria esse maçalote aquecido pelo ataque? Deixa eu fazer só um desenho aqui para exemplificar. Então aqui, ó, só mostrando aqui um exemplo, né? Só fiz um desenho aleatório aqui, né? Com certeza não seria essas dimensões aqui, mas eu só quero exemplificar o quê? Que o maçalote aquecido pelo ataque seria isso aqui, ó. Então aqui eu não tenho o meu funil de vazamento, né? Eu preciso criar aqui, né? Então o metal vai entrar por aqui, vai entrar direto no meu maçalote, né? Então, esse meu maçalote vai ser aquecido pelo ataque, né? Então, a gente chama na prática, né, que seria um maçalote quente, né? Que ele está passando metal direto por ele. Então, nesse caso, eu tenho um rendimento melhor do meu maçalote, né? Se eu trabalhasse com esse maçalote do outro lado ali e meu canal de alimentação fosse aqui, né? Esse aqui seria um maçalote frio, né? Então, aquele meu N lá é devido a isso, né? Ter um maçalote quente aqui. Então, voltando aqui, meu N020, né? Então agora é só eu aplicar na equação do meu RVA, né? Então seria o volume da peça vezes o meu C, né? Que eu calculei lá que é 2% a cada 100 graus, dividido pelo rendimento menos o C, né? Então isso vai representar o quê? Que é só fazendo as contas, né? Do meu numerador, né? Então, multiplicar por 0,5 mesmo, dividir por 100, só um jeito de fazer aqui, o denominador, né? Mas seria só fazer essa conta aqui, né? Então, o meu volume seria o quê? Do meu RVA, né? Aqui, ó, seria essa equação. O meu volume seria o quê? 1.225 centímetros cúbicos. Então, agora a interpretação física, né? Muito importante. O que aconteceu, né? A peça, né? Ela contrai o quê? 5%, né? Foi aquilo que eu calculei lá, né? Seria os 2% a cada 100 graus, né? Mas o meu maçalote só aproveita 20% do seu volume, que seria aquele rendimento, né? Do meu maçalote, né? Desses 20%, né, 5% também são perdidos por contração do próprio maçalote, né? Como o maçalote também ele contrai, né? Então sobra aqui, né, seria só 0,15, né? Ou seja, 15% do volume do maçalote realmente alimenta a peça, né? Por isso ele precisa ser grande. Então o que significa rendimento do maçalote, né? O volume efetivamente alimentado sobre o volume total do maçalote, né? Que seria o N lá utilizado de 20, né? Então significa que apenas 20% do maçalote realmente entra na peça, né? 80% solidifica dentro do próprio maçalote, né? Por que que isso acontece, né? Porque o maçalote também, ele se solidifica, né? Ele não é um reservatório perfeito, né? Durante o resfriamento, a superfície externa, né, ela perde calor para o molde, forma-se uma casca sólida, e essa casca cresce para dentro. Parte do volume, né, fica isolado e não consegue mais escoar para a peça, ou seja, grande parte do metal, né, vira uma carcaça sólida que não alimenta nada. Então, o que que reduz o rendimento, né? Perda de calor lateral, grande área de contato com o molde, formação da casca, né? Que bloqueia o escoamento e a contração do próprio maçalote, né? Então, parte do meu volume compensa sua própria contração. Então, a observação, né? Comparando os resultados do RTA com o meu RVA, né? Então, calculando o maçalote lá pelo RTA, né? O meu volume calculado foi 295 centímetros cúbicos e pelo meu RVA 1.225 centímetros cúbicos. Ou seja, aqui, né, o meu RVA, né, ele exigiu o quê? 4 vezes mais volume que o cálculo feito para o RTA, né? Então isso mostra que sozinho, né, ele não garante uma alimentação volumétrica, né? Então eu vou utilizar, né, na minha peça esse volume aqui. Eu vou ter que calcular um maçalote para esse volume. Então, dimensionamento do maçalote cilíndrico, né, usando o volume que já calculamos, seria o 1.225. Então, o volume é o quê? Π vezes r ao quadrado, vezes a altura, o raio, a altura, o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Então, o h aqui
que é aquele 3R que eu comentei, é o mesmo que uma vez o meio diâmetro, né? Então, essa proporção, que ela não é aleatória, foi aquilo que eu comentei, né? Um salote muito alto, ele resfria muito rápido, né? Então, ela é escolhida porque ela melhora o módulo, dá bom compromisso entre o volume e a área de troca térmica, né? É uma proporção clássica de projeto. Então, aqui, né, eu vou só substituir na fórmula, né, esse meu volume, né? Então, eu vou adotar aqui o H aqui como 3R novamente, né? Então, o volume 3πr ao quadrado. Então, agora vamos resolver o R, né? Eu vou só isolar o R aqui. Ó, isolando o R ao cubo aqui, eu vou ter 1225 dividido por 3π, né? Então, o meu π, estou utilizando aproximadamente isso aqui, né? Então, fica aqui, como é 3π, 9,4248, né? Então, R ao cubo é igual a 1225 dividido por 9,42. Então, meu R ao cubo é aproximadamente 130, né? Então, eu estou ainda calculando o R, né? Então, aqui o R, né? Aqui, né? Então, vou transformar aqui isso numa raiz cúbica, né? Então, sabemos que 5 elevado a 3 é igual a 125, né? Então, aqui, né? Que seria a minha raiz cúbica, né? Então, o R aqui é o quê? O meu R é calculado aproximadamente, né? 5 centímetros, né? Seria meu raio, né? Como eu quero o diâmetro, né? Duas vezes o raio, seria o quê? Um diâmetro de 10 centímetros. Então, esse meu ocelote teria um diâmetro de 100 milímetros, né? E a altura, 3 vezes o raio, que é 3 vezes 5, né? Aqui que eu achei o raio, 15 centímetros, ou seja, 150 milímetros, né? E seria também uma vez e meia, né? O meu diâmetro vezes uma vez e meia, que daria 150, né? Então aqui, né, seria dessa forma, né? Aqui só tem que ficar atento que eu tenho que usar a raiz cúbica, né? Dá para fazer direto na calculadora também, né? Então tá, então aqui, né, só a imagem, ela mostra a área do meu pescoço que eu calculei, né? Então, essa área aqui que eu tinha comentado aqui atrás que não troca calor, né, aqui e aqui, né, para calcular o pescoço, né? Ela está ligada à peça, né? Porque pode ser descontado da área do resfriamento no cálculo do RTA, né? Caso eu quiser, né, e descontar essa área, né? Caso eu quiser usar ela no cálculo também, mas eu opto por não usar. Então, uma salote real pode ter módulos ligeiramente maior, né, do que o calculado, né? Caso eu utilizar essas duas áreas aqui atrás. O dimensionamento pode ainda ser mais eficiente se descontarmos essa área, né? Mas então, o RDA para forro, tinha comentado, é infinito, né, devido à expansão da minha grafita, né? Então aqui, né, então, como ficou o nosso projeto, né? Ficou que o pescoço eu já tinha calculado, né? Calculei o meu pescoço, calculei o módulo da peça, né? Calculei depois aqui o meu o módulo do meu maçalote, calculei o meu pescoço e depois calculei o volume, né? Pelo RTA, depois o volume pelo RVA, né? Então, como o RVA tivemos um volume maior, eu utilizei, né? Eu calculei o maçalote por esse volume, né? Então aqui, né? Aqui é só eu fiz no Magma também, né? A questão do módulo, né? Então aqui essa parte que seria o módulo no Magma, a gente tem que aqui é o módulo térmico, né? Porque aqui ele considera a perca de calor, essas variáveis físicas, né? E da forma que a gente fez no exemplo é só um módulo geométrico, né? Veja que aqui ó, ele deu um módulo de 2,23, né? Que eu acho que é mais correto, né? Então, ou seja, meu cálculo seria por um módulo, né, de 2,23, né, e não aquele 1,97, né. Mas aqui, ó, aqui a minha fração líquida, né? Então seria onde eu tenho aqui, né, esse metal ainda está líquido, né, não completamente, né. Então aqui eu tenho que olhar na minha escala, né. Provavelmente aqui no centro eu tenho 100% de metal líquido ainda. Então veja que ele vai se as isotermas vão se fechando aqui, né, da extremidade, né, onde tem mais perca de calor, né, ele vai resfriando para o centro, né. Então aqui, né, só uma análise de porosidade, né, que eu fiz desse meu projeto, né, eu não botei o sistema de alimentação ainda, né, geralmente é feito isso em simulação, né, tu calcula ali o módulo, né, tu joga só a peça no software, ele te dá o módulo térmico,
através desse modo térmico, tu faz os cálculos do massalote e faz a primeira simulação, uma ou duas, tanto for necessário, só com o massalote, para você ter uma ideia, né, de como está sendo a alimentação, principalmente para a questão de rechupe, né, porque o sistema de enchimento não consegue avaliar se não colocar os canais, né. Então aqui, ó, então aqui você já tem uma ideia, né, de como está indo o projeto. A partir do momento que você acha que o projeto já está adequado, tu coloca o sistema de alimentação, os canais de enchimento para avaliar o restante do projeto, né. Então aqui eu fiz uma análise de porosidade, né, que seria rechupe, né, representado no magma nesse caso, né. Então aqui eu utilizei que esse aqui é um raio-x, né, ou seja, defeitos abaixo de 15%, né, ele não vai mostrar, né, porque isso aqui é teste prático, né. Então assim, na minha fundição, né, devido a vários testes, eu já identifiquei que para ferro fundido e cinzento, né, defeitos aqui que aparecem com tendência de 15%, até um pouco mais às vezes, na prática não apresenta defeito, né. Então a gente vai regulando o magma, né. Então aqui, ó, eu utilizei aqui essa peça da esquerda aqui, né, utilizando a seção do meu pescoço, né, aqui, ó, que é aquela A igual a 2V, né. Foi 59 por, deixa eu olhar aqui, 59 por 30, né, que a gente tinha calculado aqui, né. Seria esse A aqui e o B, né. Então veja aqui que tem uma pequena tendência aqui, ó, de dar alguma falha aqui, né. É pequena a tendência, né? Creio que talvez até na prática ela pode não dar, né? Com um controle de composição química, temperatura, a gente vazou com a temperatura um pouco alta, né? Mas aqui também eu fiz uma outra eh, simulação com os mesmos dados, né? De temperatura, areia, tudo. Só que aqui eu trabalhei com uma seção que quadrada, que é aquilo que eu falei do A igual ao B, ó. Então veja aqui, ó, que não apresentou nenhuma tendência de rechupe, né? Então por isso que eu comentei, né, que eu gosto de trabalhar com a seção dela quadrada, né, por experiência, por teste prático, questão da simulação também, ela me mostra o que? Resultados melhores com a seção quadrada, né. Lógico, eu falei, quando é possível, né, geralmente é possível, mas quando não dá, né, a gente tem que trabalhar com seções re- retangulares, né. Quer dizer que tem que ser essa relação aqui, né, mas a gente tem que ir trabalhando e chegar no melhor resultado, né? Aqui, né, só uma questão da minha fração líquida aqui, né? Veja que vai tudo para o centro, né? Onde tende a se formar o defeito, ó. Então a gente vê que a alimentação corta a um certo ponto onde eu vou ter a expansão da minha grafita, né? Aqui, né, só a questão ali da minha seção aqui, né, só uma atenção aqui, né, que deve ser observado na prática é sobre essa distância aqui, né, que eu tenho daqui, né, da minha peça, né, até aqui, né. Depois a gente vai ver ali na frente algumas, aqui eu utilizei 5 milímetros, né. Quanto menor, melhor, né, que você vai ter que daí rebarbar menos aqui, né, mas aí você adapta ao seu processo, né. Existem cálculos para isso, né, são indicações, né, não quer dizer que é uma regra também, mas são algumas sugestões, né. Tu deve fazer teste prático aí, né, e se adequar ao teu processo, né. Porque se é muito perto aqui, né, a peça pode quebrar para dentro desse meu canal, né, e lascar a minha peça, né. E se é muito longe, né, eu vou ter um pescoço muito grande, né, e para rebarbar fica pior, né. E aqui também, né, eu calculei a minha seção aqui, né, e aqui eu dei uma inclinação, né. Geralmente eu utilizo 45 graus, quando é possível, né. Isso é importante, né? Para quê? Para a quebra ficar perfeita, né? Para quando for ocorrer a quebra desse maçalote, né? Que esse maçalote, depois ele é quebrado, né? Ele separa da minha peça, né? E vai ficar só esse pescocinho aqui, né? Então a quebra vai ocorrer aqui, ó. Isso que é o planejado, né? O problema é que quando não tem quebra embaixo aqui, ó,
fica mais difícil, né? A peça pode lascar para dentro aqui, ó. Então, por isso que às vezes a divisão e no meio, aí tu consegue fazer a tua quebra aqui embaixo, né? Também, né? Aí, vamos imaginar aqui só um exemplo aqui, né? Por exemplo, aqui se é aqui no, e no meio, né? A minha divisão, né? Aí eu posso fazer a minha quebra assim, né? Ó. Então aqui fica aqui sim, né? Vamos imaginar aqui só para ter uma ideia aqui. Aí tu consegue trabalhar dessa forma aqui, né? Aí quebra mais fácil aqui, ó. Aí vai quebrar mais fácil aqui se você conseguir trabalhar aqui, ó, com uma seção aqui. Deixa eu mostrar aqui só num desenho aqui para ver se eu consigo. Quis dizer aqui, né? Se eu faço a divisão da minha peça aqui no meio, né? Faço uma divisão aqui no meio, aí eu consigo trabalhar com a seção aqui, com uma coisa assim, né? E aqui, depois aqui é o meu maçalote, né? A bacia do meu maçalote aqui, ó. Aí eu consigo trabalhar com essa minha seção aqui, ó. Aí eu consigo o quê? Quebrar mais fácil, né? Isso é importante, né? Porque eu vou mostrar uns vídeos ali sobre quebra, né? Tem que cuidar com esse ponto de quebra aqui, né? Para ele ficar perfeitinho, né? Geralmente quando se faz em centros de usinagem, ferramentais em alumínio, né? O pessoal usa fresas pequenas aqui, né? Tentam fazer, mas não fica canto vivo, né? Sempre fica raio, né? E raio é ruim para quebrar, né? Então, no meu caso aqui, a gente sempre pede para fazer o quê? Manual, né? Esses pontos de quebra aqui, né? O pessoal passa uma lima ali para ficar canto vivo mesmo, para facilitar a quebra. Aqui, né, que eu comentei aqui foi isso aqui, né? Esses rompedor aqui, esse aqui é um rompedor pneumático, né, hidráulico, para remover, no caso aqui é uma luva de topo, dá uma pancada ali, ó, ele remove. Mas veja que essa luva aqui, né, ela tem uma seção aqui, né? A gente vai ver luvas depois ali. Essa aqui é uma luva de topo aqui, né? E aqui, ó, é o caso para se usar cunha, né? Vídeo que está na internet aí, o pessoal utiliza cunha, né, para quebrar uma calota. Por isso que o ponto de quebra aqui está bem legal, né? Aqui, ó. Ó, Aí agora você já pega aquele lado. como Quando ele vai quebrando aqui, ó. Cunha aqui ó, ajuda bastante, né? Diminui bastante a questão do esforço físico, né? Do operador. Por isso que os pontos de quebra tem que estar bem feitinho para ficar bom ali, para quebrar, ficar rápido, né? E não lascar a peça.